E vamos combinar, gente, é um monte de gente ao nosso lado que só falta Deus descer na terra para falar e a pessoa ainda está duvidando ainda. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus, sabendo que eu e você somos falhos, pecadores, réis mortais, o que Ele faz com a gente? Ele nos guarda. Ele nos livra, Ele nos dá graça, nos dá entendimento, e Ele mesmo, sabendo que a gente vai cair, vai tropeçar, Ele fala, vou guardar. Por mais, queridos, que sejamos homens e mulheres de fé, se Deus não guardar a gente, não tem jeito, já era. Eu tô buscando, eu tô glorificando, eu tô adorando, eu não saio da igreja, eu tô buscando, eu tô jejuando. Gente, você e eu, nós somos seres humanos, completamente passíveis de erros. Isso acontece diariamente com a gente. O primeiro texto, queridos, é maravilhoso, que eu quero somar esse texto aqui em nome de Jesus. Mas vós, amados, edificando-vos, presta atenção, gente, edificar é fazer crescer, é construir, tá? É levantar, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que significa isso? Primeiramente, está claro. Vamos lá, vamos seguir alguns parâmetros bíblicos rapidamente. Jesus Cristo, autor e consumador da fé que está em nós. Amém? Ok. Diz o texto que essa fé é santíssima, porque ela veio de alguém santo, Jesus Cristo. Então, a fé que habita em você e que habita em mim, ela é santíssima não porque nós a santificamos, foi porque Jesus a santificou. Tá dando para entender? Ok. Agora, a questão de edificar, eu vou edificar a mim mesmo, eu vou me dar crescimento, que história é essa? Claro, porque o que está dentro de mim não veio de mim, veio de Deus. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, significa o que Cristo depositou e colocou em nós vai fazer a gente crescer. O que vai fazer você crescer? A fé que Jesus colocou em você. A santíssima fé que está dentro de ti, segundo o texto aqui. Não é o Fábio que está falando, não é o texto. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é uma das coisas que nós temos que praticar diariamente, principalmente quando estamos nos nossos afazeres pela rua, dentro do ônibus, ou dirigindo, ou enfim, fazendo alguma coisa, é claro, sempre vigiando, sempre pedindo que o Senhor nos guarde, mas orar no Espírito Santo é ficar ligado com Deus. É isso aí. O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: a fé que nós temos, que o Senhor Jesus Cristo depositou em nós, vai fazer com que haja uma autoedificação. Vamos edificar a nós mesmos. Amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. O que vai acontecer através disso é, a tua vida a cada dia, ela vai sofrendo transformações. Incrivelmente, você vai tendo mais lutas e provas, porque à medida em que a fé vai se aperfeiçoando na tua vida, você vai sendo mais capaz de passar por essas lutas e provas. Deus vai te capacitando. Porque se você não fosse capaz, isso não aconteceria. Então, quero te dar uma boa notícia. Parece que essas lutas que eu e você estamos tendo são terríveis, foram multiplicadas à enésima potência. Sabe por que Deus está deixando tudo isso? Porque a tua própria fé está te fazendo crescer. Você está sendo mais e mais edificado a cada dia. Por isso que os desafios estão aumentando para mim e para você. Por isso que os desafios estão a cada dia crescendo, e talvez a gente não entenda isso. Fique pensando e fique até falando: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Na verdade, é porque a fé, a santíssima fé que está dentro de você, está fazendo com que você realmente cresça. Existe uma autoedificação dentro de mim, de você, ou seja, daquele que tem a santíssima fé dentro de si. A fé que foi depositada pelo Santo Espírito de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Se você entende, eu queria que agora você deixasse no comentário aí: Deus está falando comigo. Vencendo essa etapa do autocrescimento, isso é interessante. É o texto, né, gente? A Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras. Muita gente não lê Bíblia e às vezes lê por ler. Então a gente às vezes perde passagens maravilhosas. Está aqui, gente. Deus deu autoridade para que haja em mim e você uma autoedificação. Através de quê? Não através de mim, Fábio, de você, mas da fé que Cristo depositou em nossas vidas. Isso vai te fazer o quê? Você entender e você saber que você está crescendo. Por isso você está passando por lutas tão grandes, porque você está crescendo a cada dia, e por isso você tem que aprender a cada dia a orar no Espírito Santo. Alguém pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? Agora, os próximos versículos falam claramente de não somente posicionamento, mas de atitudes e comportamentos que eu e você, como crentes do Senhor Jesus, teremos. Veja como Deus está falando de forma singular. Veja como Deus trata a gente de maneira muito particular. Conservai-vos a vós mesmos na caridade, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mais uma vez aqui o Senhor está falando que há uma autoconservação. Então,
o que Deus faz acontecer comigo e contigo? Qual é a capacitação que Ele dá para mim, para a gente poder se comportar assim? Conservai-vos a vós mesmos. Ou seja, quem é que vai fazer isso dentro de nós? É o próprio Espírito Santo, que está dentro de mim, dentro de você, que vai te ensinar a se autoconservar. Veja que, repito aqui, esses textos aqui que estamos observando é algo que é de nós para nós, do Fábio para Fábio. Não tem ninguém interferindo nisso, porque Cristo já depositou em nós a Santíssima Fé, está escrito, e o Espírito Santo está dentro de nós. Então isso nos levará a ter esta capacitação que não vem de homens, que não vem de pastores, que não vem de páginas de YouTube, que não vem de placa de igreja. Isso vem diretamente de Deus para a tua vida. E evidentemente que cada um de nós precisa estar arraigado na presença de Deus. Óbvio, né? Senão não acontece nada disso. Mais uma vez aqui, textos que relatam comportamentos, atitudes e agora aconselhamentos. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo na vida eterna. Ou seja, o que significa isso? Significa que nós vamos nos autoconservar para esperar Cristo nos buscar. É o que está resumindo aqui. Você vai guardar a tua vida pelo Espírito Santo que está dentro de você. Jesus vai te buscar e você vai ser salvo. Agora os próximos textos são interessantes. Por quê? E apiedai-vos de alguns, ou seja, tende piedade de alguns que estão duvidosos. O Espírito Santo vai te usar de tal maneira, você vai ser tão usado pelo Espírito Santo, que dentro de você vai conseguir ter piedade das pessoas que são duvidosas. E vamos combinar, gente, é um monte de gente ao nosso lado que só falta Deus descer na terra para falar e a pessoa ainda está duvidando ainda. É isso que aqui a Bíblia está falando. E salvai alguns arrebatando-os do fogo. Arrebatando do fogo é tirando do inferno, tá? Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Significa o quê? Deus está mandando a gente ter uma vida de oração, Deus está mandando a gente cuidar de pessoas que estão ao nosso lado, que nós convivemos com elas, pessoas que vão duvidar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus pode fazer, mas você vai insistir em oração e o texto é claro, salvando alguns, arrebatando-os do fogo, tirando essa galera do perigo do mal. Deus vai te dar autoridade e você já deve ter passado essa experiência. Alguém pode glorificar Deus por isso? É interessante que são experiências que a gente vai vivendo e que a gente vai experimentando, e quando a gente passa, a gente lembra. Eu já li essa passagem, realmente Deus falou que ia fazer isso. Essa passagem de hoje, você vai relembrar quando você estiver passando por essa situação. Essa passagem que a gente está lendo aqui, você, quando estiver passando, se já não passou, bem que eu passei por isso, você vai começar a avivar dentro de você coisas que já aconteceram e você vai entender. Tudo tem um porquê, porque a Bíblia explica todas as coisas. Deus é fiel. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus sabe que somos humanos, falhos, e a gente vai tropeçar. E Deus já fala assim, eu vou te guardar. Porque aconteceram essas coisas aqui primeiro, né? Esses versículos aqui, em nós se cumpriram primeiro. Fomos usados por Deus, fomos edificados, fomos conservados, e através disso nós tivemos a capacidade de ter piedade de muita gente que está duvidosa, instruir essas pessoas e orar por elas. Tivemos a autoridade de Deus para tirar literalmente pessoas do meio do fogo, ou seja, do meio do problema, com misericórdia. Está escrito aqui. Quando a gente lê esse último texto, a gente entende por que Deus nos guarda então de tropeçar, porque o diabo vai tentar vir. Gente, quanto mais você é usado por Deus, quanto mais você é usado por Deus para outras pessoas que estão no fundo do poço, o diabo vai ficar revoltado, que você vai tirar pessoas do fundo do poço. Você vai orar por pessoas que estavam acabadas e Deus vai restaurar aquelas vidas, por causa da tua oração, por causa do teu clamor. Então, veja bem como é que o diabo vai ficar irado, né? E vai fazer você tropeçar. E o que Deus faz? Deus já nos guardar de tropeçar. E Deus vai fazer com que nós nos apresentemos a Ele irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não recebe repreensão, com alegria perante a sua glória. E aqui está se falando de salvação. Glória, salvação. Glória, presença de Deus. Entenderam como é maravilhoso estar na presença de Deus? Entenderam como é maravilhoso ter essa fé genuína? Como diz o texto, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Por que santíssima? Porque foi Jesus Cristo que depositou essa fé em mim e em você. Por isso que ela é santíssima, maravilhosa. É uma fé diferente, que não é uma fé que as pessoas têm no mundo. É uma fé verdadeira. Então, queridos, para a gente poder resumir e entender, segue-se nossa missão, segue-se nosso comportamento, segue-se as nossas atitudes e vamos até o Pai. E vamos até a glória com Cristo Jesus. Não vamos parar, nem eu, nem você. Vamos prosseguir. O caminho é árduo, é difícil. Cheguei a respirar fundo aqui. É complicado, é problemático, mas é necessário você viver isso porque você está crescendo na graça do conhecimento. Está buscando? Está adorando? Está crescendo na graça e no conhecimento. E aí você vai vendo como é bom adorar e buscar a face do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai vendo como é bom estar na presença de Deus, entendendo aquilo que Deus está fazendo na tua vida e buscou, recebeu. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Está escrito? Então, continua buscando, porque Deus vai te fazer crescer através da santíssima fé que Deus colocou na tua vida. Que assim o Senhor fale contigo, que assim o Senhor te dê bênçãos, vitórias e que você receba o melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa. E sabe de uma coisa? O que você está passando
passando, certamente você só está conseguindo vencer porque Deus te capacitou, porque Deus te fez crescer, porque Deus realmente avivou em você uma fé maravilhosa que está te fazendo vencer e você não está nem entendendo o que está acontecendo, mas você está passando uma a uma todas as dificuldades e está vencendo porque o Senhor está te guardando, te livrando e te dando vitória. Toma posse dessa palavra e deixa nos comentários aí. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Pode glorificar Deus aí.